O Instituto Borborema é uma associação educacional sem fins lucrativos. Em Campina Grande promovemos cursos, palestras e concertos presenciais. Também é aqui, no estúdio montado em nossa sede física, que nós gravamos os nossos cursos online e os programas que disponibilizamos gratuitamente na internet. Todas as segundas, quartas e sextas, às 19h30, publicamos vídeo novo no canal do IB no YouTube. Nas sextas-feiras nós temos sempre o Brasil Comentado, um debate independente sobre os principais acontecimentos da semana. Nas segundas e quartas, disponibilizamos lives, aulas, documentários e palestras gratuitas para todos os nossos seguidores. Para que todas estas atividades se mantenham e que outras possam ser criadas, precisamos da sua contribuição financeira. A partir de R$10 você ajuda decisivamente o Instituto. São 3 meios. Pela nossa campanha no site Apoia-se, apoia.se/Instituto Borborema, pelo nosso site institutoborborema.com/ajudaib ou direto na nossa conta bancária. Qualquer dúvida, fale conosco na seção contato do nosso site, institutoborborema.com/contato. Contamos com a ajuda, a participação e a oração de todos que gostam do nosso trabalho. Boa noite, pessoal. Olá, tudo bem? Olá a todos, sejam bem-vindos. E São Tomás de Aquino, comentando quais são os tipos de qualidades que os santos têm no céu, ele cita, que são 3 tipos de marcas que as almas que estão no céu podem ter como distintivos, de acordo com aquilo que eles viveram aqui na Terra. E são essas 3 marcas. Primeiro, que ele chama de coroas, se eu não me engano, a primeira são as coroas das virgens. Dos virgens no geral, E esse, na hierarquia das 3 coroas, é o menor. E ele fala justamente que os virgens têm essa distinção porque são aqueles que venceram o mundo, venceram a carne, Depois você tem a coroa dos mártires. E os mártires são aqueles que ainda hierarquicamente superiores aos virgens, são aqueles que venceram o mundo. E em último, em primeiro lugar, por último, vem a coroa dos doutores, que são aqueles que venceram o demônio. E é interessante porque ele comenta justamente que como é que se dá essa vitória sobre o demônio, que os doutores recebem, inclusive, essa distinção no céu. É justamente porque são aqueles que investigaram tão a fundo a verdade e, chegando ao mais profundo que eles conseguiram, iluminaram os outros, iluminaram a igreja, iluminaram as pessoas para que elas enxergassem essa mesma verdade na sua essência, no seu âmago, acabavam por preveni-las da mentira, acabavam por preveni-las dos enganos, que tanto mais parecidos com a verdade, tanto mais passíveis de enganar, E por isso era necessário que haja um nível de aprofundamento na verdade para mostrar que os enganos sutis, quais são os enganos sutis, para que as pessoas se previnam das mentiras e assim eles não caiam no reino do demônio, que é o reino do engano, o reino da mentira, que é a principal arma com a qual ele trabalha para fazer com que as pessoas se desviem da realidade, se desviem da verdade e acabem por enveredar por caminhos
que são outros, né? Que não é aquele que disse que é o caminho, a verdade e a vida, né? Que é nosso Senhor. Daí, você vê como é importante, na verdade, o trabalho de conhecer a verdade em profundidade e, ao mesmo tempo, a partir disso, mantê-la, trazê-la à consciência para que se possa iluminar todas as outras coisas, e aí o demônio ele perde o seu poder. Nós estamos justamente em tempos em que a farsa ela alcançou níveis assim, talvez nunca equivalentes na história humana, de modo que nunca se fez tão necessário que houvesse pessoas que se detivessem com todo esse afinco, né, sobre a verdade, como faziam os filósofos gregos, como na tradição cristã. Santo Agostinho foi aquele que inaugurou esse desejo por ir o mais fundo possível, né, em questões que já eram certas, que daí a tradição foi seguindo esse caminho, né? No caso de Santo Agostinho, quando ele, uma vez estabelecido o que é a Santíssima Trindade, né? Que é um só Deus, mesma natureza, mais 3 pessoas, ele não se contenta com isso, ele acredita justamente que aí é que começa o jogo, e aí ele se dedica por anos e anos e anos, né? Se eu não me engano, mais ou menos 15 anos para entender, para estudar, para compreender mais profundamente o que é realmente a Santíssima Trindade, né? Antes dele, você tinha uma experiência dos santos com a Santíssima Trindade, e eles falavam aquilo como que evidente para eles, principalmente porque tinha essa experiência na própria alma, mas depois, afastado da primeira geração dos cristãos, vão surgir confusões, heresias e tudo mais que necessitam de um concílio que estabeleça o que é a Santíssima Trindade. E até Santo Agostinho, né, ninguém tinha se detido, não a simplesmente saber, não, a verdade é isso, mas de investigá-la a fundo, como se aquilo fosse o ápice, a coisa mais importante da vida, porque no fim das contas né? E Santo Agostinho, ao fazer isso, ele passou 15 anos, se eu não me engano, escrevendo o seu De Trinitate, né, sobre a Santíssima Trindade, e o pessoal estava tão já agoniado para ler o que Santo Agostinho estava escrevendo, que foram lá e roubaram o livro. Né? Roubaram o livro porque o pessoal não se aguentava de esperar mais do que 15 anos para descobrir o que é que Santo Agostinho estava entendendo da Santíssima Trindade. Ninguém sabe se o que era o que provavelmente aconteceria, ele passaria mais 10, 15 anos ainda investigando a questão e colocando lá. Aí ele teve que publicar o livro justamente porque ele não queria que saíssem cópias aí, como é que eu posso dizer, falsas, né? Cópias, esqueci agora o termo. Apócrifas, né? E aí, com isso, na verdade, Santo Agostinho, que dentre os primeiros padres da igreja é o maior doutor, essa investigação de Santo Agostinho sobre talvez certamente o maior mistério de todos, do qual decorrem todas as outras coisas, inclusive o processo de santificação humana, esse desenvolvimento, essa apreensão do que era a Santíssima Trindade foi retomado e foi desenvolvido ainda mais lá no século XII, né? Santo Agostinho é século IV, pelos vitorinos, na escola de São Vítor. E depois, São Tomás de Aquino, no século XIII, leva ainda adiante a coisa que havia sido investigada por Santo Agostinho, por Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor. E depois, João de São Tomás, no século XVI, é que dá, digamos, os últimos desenvolvimentos mais importante a respeito do que é a Santíssima Trindade, né? E aí você vê qual a importância de alguém que mostra esse tipo de postura na investigação da verdade
e que a partir dele é que tem toda essa tradição na igreja, no Ocidente, para que você encare as questões assim. E sabendo da importância desse papel de investigar a verdade para que seja denunciada a mentira, e sabendo que nós estamos numa época em que as mentiras elas estão como nunca universalmente postas como se fossem dogmas, e as autoridades e as pessoas que inclusive têm títulos semelhantes a pessoas como Santo Agostinho, como São Tomás, acabam por corroborar essa mentira e dão essa impressão de que, ora, se todos estão falando ao mesmo tempo, é claro que é verdade, faz-se muitíssimo necessário, né, explicitar algumas dessas mentiras que, devido à degradação educacional e cultural que eu sempre falo aqui, né, dos últimos pelo menos 7 séculos, mentiras que já se tornaram pano de fundo, já se tornaram subjacentes ao nosso modo de percepção da realidade. E eu falei algumas dessas coisas, né? Por exemplo, principalmente nas aulas introdutórias da formação e no curso que está no YouTube do Instituto, está indo no YouTube do Instituto gratuitamente, se chama A Circunstância Atual e o Caminho da Verdadeira Educação, e também algumas outras lives que tem no canal, eu já venho tentando falar de algumas dessas mentiras subjacentes que a nós, não é que elas sequer aparecem, elas estão como um pano de fundo do modo de funcionamento da nossa inteligência, da nossa percepção de realidade, né? Não pode ser, nem se pode chamar isso de inteligência. Uma delas foi que eu falei, por exemplo, do progresso inexorável, né? Existe essa crença subjacente de que as coisas progridem de maneira inevitável. Então, isso leva a você crer, obviamente, que se algo é novo, se algo está presente no atual momento, obviamente, isso é o melhor possível. Então, nós estamos no ápice da civilização. Por quê? Porque nós somos os últimos que estão vivos. Os próximos certamente nos superarão, porque existe esse ente pessoal, né, que conduz a história e faz com que ela progrida. E isso, obviamente, é uma falsidade. Outra mentira também subjacente, especialmente aqui no Brasil, mas eu acho que é algo bastante difundido no mundo, é justamente a crença no conforto e na segurança. Aliás, o conforto e a segurança são tidos como os valores máximos, como os fins últimos da humanidade, né? E se você analisar, se você tivesse algum nível de meditação, de percepção adequada da realidade, você veria que conforto e segurança são duas coisas, assim, que no máximo elas são provisórias, né? Porque se você tem a morte, que é inevitável e que inclusive é imprevisível, e se você tem um sofrimento que permeia quase que sempre a nossa vida, obviamente qualquer conforto e qualquer segurança eles vão ser eliminados a qualquer instante, né? Então essa é outra mentira que molda a cabeça, né? Não só o modo de você perceber a realidade, mas de você agir sobre a realidade, né? Outra mentira subjacente é aquela que faz com que as pessoas elas apontem circunstâncias externas, acontecimentos, né, como causa da incapacidade ou da falta de realização de coisas que elas deveriam ou quereriam realizar, né? Ou seja, o que é que está subjacente a isso? É que é necessário que haja circunstâncias perfeitas e personalizadas para que você faça aquilo que você quer e deve fazer. O que, se você meditar por 2 segundos, é absurdo, né? É como se todas as forças que confluem de causas
heterogêneas a cada segundo que você está vivo, elas devessem, né, harmonizar-se, sincronizar-se e atualizar-se para que você pudesse fazer o que você deve ou o que você quer. Ou seja, você precisaria de um universo, né, que ele fosse, tudo mais fosse apenas figurante se você fosse, né, o grande herói, o grande ator principal, né? Você fosse aquele que estivesse, o mundo todo ele estivesse montado para você brilhar no seu palco, né? Que no caso seria a sua vida. Então, quando você reclama, inclusive, de que não, aconteceu tal coisa, Joe Biden ganhou, né? Bolsonaro botou lá Pazuello e agora não sei mais quem, e sei lá o quê, e por isso eu não fiz isso, teve lockdown e por isso eu não fiz isso. No fundo, o que você está dizendo é: eu estou esperando uma circunstância perfeita para eu fazer essas coisas. Só que, infelizmente, isso aí não vai rolar, galera. Ou felizmente, né? Porque já pensou que o mundo fosse feito para você, seria muito ruim, né, cara? Mas hoje, eu queria tratar de um outro ponto, de outra mentira assim, um tanto quanto onipresente em nossos tempos e um tanto quanto, bastante oculta ao ponto de você nem sequer reconhecê-la para que você possa refletir se ela é verdade ou não, e ela funciona como se fosse uma espécie de demônio oculto interior, né, que fica lhe direcionando sem que você sequer possa exorcizá-lo. E essa mentira que eu quero tratar na palestra de hoje é justamente a mentira de que a felicidade, ela advém de você não estar consciente. E por mais absurdo que pareça quando a gente anuncia assim, é exatamente essa é a maior crença que todo mundo tem na cabeça hoje em dia, né? Então, em primeiro lugar, aí eu vou ter que me referir à aula que eu falei, a finalidade do homem e a educação, ou a outra que se chama a finalidade do homem, as duas contemplações, para que lá eu vou dar um tratamento mais longo a essa questão, né? E porque isso é absurdo. Mas o ponto é, se você acredita que é justamente da ausência da consciência que virá a felicidade, é porque você não entende minimamente o que é a natureza humana. Ora, eu falava justamente que se você tem uma alma que não se esvairá, que não definhará com a morte, ou seja, ela hoje até por toda a eternidade permanecerá. Ela é imaterial, né? E ela porta dentro de si um desejo de perfeição e de grandeza. E essa é a parte mais fundamental que vivifica o corpo, inclusive, e que permanece além do corpo. Obviamente é que, segundo ela, é que se dará a felicidade humana e não segundo o corpo, né? Então, e aí, justamente é nela em que se dá o processo da consciência, que se dá a faculdade da consciência, se assim eu posso chamar. Mas estão nessa alma, na parte que a gente pode chamar de psique, né? Aqui, as faculdades da inteligência, da vontade, da memória, da inteligência, que através delas é que se pode desenvolver, se pode aperfeiçoar essa mesma alma, e que através dela é que se conquistam os bens que são adequados, connaturais ou sobrenaturais, se também há nessa alma o aperfeiçoamento das virtudes sobrenaturais,
que preenchem esses requisitos que são exigidos pela alma humana, né? Em termos de adequação e em termos de, digamos, fruição permanente de bens, né? Do sumo bem, que desde já, mas por toda a eternidade, estará unido a essa alma e que atenderá a esse desejo de perfeição e de grandeza. Então, por isso, só por esse fato, que aí vocês, como eu disse, podem ver essa argumentação mais detalhada nessas aulas, é absurdo você pressupor que é na ausência de consciência que você adquirirá uma felicidade. No entanto, veja, eu vou tentar citar alguns exemplos em que essa crença, né, subjacente e oculta se manifesta. Mas a primeira dela é, se você olhar direitinho, as pessoas elas identificam como momentos felizes que devem ser o maximamente expandidos e desejados, que elas fazem tudo para chegar nesses momentos, justamente, né, aqueles momentos em que a consciência está entorpecida, sequestrada, delegada, né, e ela está o mais ausente que se possa, né, porque você não vai conseguir efetivamente suplantar, destruir a sua consciência. Mas as pessoas, isso não impede as pessoas de tentarem, né? Mas o primeiro ponto é, veja, se você olhar direitinho, recortando os momentos de felicidade que as pessoas buscam durante o dia, são justamente aqueles momentos em que eles delegam todo o aparelho cognitivo para que terceiros o manipulem, né? E vá como que massageando a parte mais animal, de modo que não haja a possibilidade da parte realmente humana, né, que ela esteja pondo-se na extração das verdades mais profundas que foram captadas por toda a alma sensitiva. E aí sobre isso aí eu também recomendo o curso lá que eu tratei um pouco mais disso, né? A circunstância atual e o caminho da verdadeira educação. Então, quando as pessoas elas querem ser felizes, o que é que acontece? Elas trabalham achando ruim. Sempre que possível, a cabeça dela está longe do trabalho. Sempre que possível, a cabeça está longe dos deveres. Sempre que possível, a cabeça está longe daquilo que você realmente tem que fazer. E você foge justamente para aqueles aparelhinhos, né, que ficam manipulando o seu imaginário, os seus sentidos, de maneira como que se estivessem realmente sugando, e é impossível, praticamente impossível, que a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória consigam ser atuadas naquele momento, né? Então as pessoas vão para... Quando você pergunta assim, qual o melhor momento do seu dia? O melhor momento do seu dia é quando você passou por todos os seus deveres e você reserva aquele tempo ali, né, para ficar loucamente nas redes sociais, para que você possa passar longas horas, né, com as séries de TV, uma após a outra, que são inclusive todos os filmes e séries de TV hoje, eles são montados, né, para manipular sensações, manipular memórias do nível animal, né, que para suscitar, para manipular paixões desordenadas e tudo mais. E os próprios diretores, roteiristas, sei lá, produtores, pessoal que faz essas coisas, se você analisar sobre esse prisma, você vai ver que a maioria das coisas não estão dizendo praticamente nada. Elas estão colocando em sequência, né, esses filmes, essas séries, situações em que você, ora vai ter um suspense, ora você vai ter um momento de afeição, ora você vai ter um momento de terror, ora você vai ter uma suspensão do próximo ato e aquilo deixa você desejoso como um cachorro que fosse apresentado a
aquela máquina de girar frango, né? Pela próxima excitação que se segue a essa, e eles vão encadeando, eles vão como que se fossem aqueles caras, como é? Os títeres, né? Que são aqueles que manipulam os fantoches, as marionetes, né? Eles vão utilizando de bilhões de dólares, sei lá, milhões de dólares, toda uma superprodução, simplesmente para fazer isso em massa, né? E praticamente hoje toda o que se chama de produtos culturais, eles são formados por esse tipo de confecção, né? Esse tipo de pseudo-arte, para sugar e deixar que você pode descansar, que ali você não precisa estar com a sua inteligência, porque isso aí, afinal, isso é um fardo, né? É muito chato ter que estar pensando, né? É muito chato ter que estar decidindo, analisando, presente. Então, nesse momento, olha, eu sei que você trabalhou, você infelizmente teve que trabalhar, você teve que resolver problemas, você teve que, né, estar atento ao seu filho, mas agora, né, eu vou lhe mostrar o que é a verdadeira felicidade. Sente-se no seu sofá, que eu vou jogar luzes, sons, sequências de imagens. Eu não vou dizer nada, mas quem quer saber de alguma coisa, né? O que é a verdade, afinal? Então, você fica lá justamente com todas aquelas coisas manipulando a sua alma sensitiva, aquela mesma parte da alma que os animais têm em comum, né? E você é puxado para fora, né? E não consegue efetivamente interiorizar-se como exige o processo de desenvolvimento e de apreensão da verdade segundo a própria ordem da inteligência e da vontade, né? E da memória. Isso se manifesta também quando as pessoas fazem de tudo, né, para ter o trabalho menos exigente possível, mais inútil possível, mais seguro possível, porque no fim das contas o que elas querem é ter férias, né? Então, esses momentos que eu descrevi, que se dão todos os dias, digamos, são as mini férias cotidianas que as pessoas buscam. Mas aí tem o fim de semana, que é uma expansão desses momentos. E no fim de semana, claro, você, né, vai aproveitar ao máximo, evitando que a sua consciência se manifeste. Quem já não ouviu, né, durante um churrasco ou durante um divertimento social, as pessoas dizem, não, esse assunto agora não é momento para tratar dessas coisas sérias, né? Agora é momento para curtir, né? O que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, infelizmente eu já tive que estar minimamente presente, tão mínimo quanto eu consiga durante esse tempo inteiro, para justamente ter esse momento aqui em que eu delegarei, né? Eu evitarei que a minha consciência, que a minha inteligência, que a minha vontade se manifeste. Então não venha, por favor, despertá-las, né? Porque isso seria o cúmulo. Minha vida já é triste o suficiente, que eu só tenho 2 dias de descanso e 5 dias de trabalho. Você ainda quer macular esses dias de felicidade com essa tristeza que é ser humano, cumprir deveres, né? Então, o fim de semana é uma expansão desses momentos, e as férias é uma expansão do fim de semana. E a aposentadoria é a expansão das férias, né? Então, qual é o ápice, qual é o desejo máximo? É que você tenha férias o quanto antes, ou tenha uma aposentadoria o quanto antes, e que seu trabalho na prática já seja uma aposentadoria, né? Então, e é justamente, se vocês analisarem bem, qual é o elemento? É justamente a crença de que a ausência da consciência trará a felicidade. É por isso também que as pessoas elas procuram entorpecer a consciência, às vezes de uma maneira mais direta, né? E aí eles se drogam, eles bebem, eles praticam sexo inconsequente, né?
E todo e qualquer tipo de loucura que possa naquele momento ativar certas enzimas, certa química no seu corpo que impeça o trabalho da inteligência, as pessoas vão buscar, né? Adrenalina ao máximo, ou eu não sei muito bem o nome das coisas aí, mas enfim, aquelas substâncias químicas que são liberadas quando você está em situação de risco, então você vai fazer aqueles esportes radicais, ou então aqueles outros que justamente se manifestam quando você está fruindo de um prazer mais longo. Eu acho que é serotonina, sei lá, uma coisa assim. Então, você vê que as pessoas estão buscando a mesma coisa, no fundo, em todas essas práticas, né? Por outro lado, o máximo crivo, né? O crivo máximo para que você julgue que algo é bom ou ruim, se torna o conforto emocional, né? A produção de boas emoções, que também está na esfera da alma sensitiva, do que a gente chama no cristianismo de carne. Não à toa, as pessoas, aí seria uma ótima avaliação a se fazer, né? Uma ótima pesquisa a se fazer, o que veio primeiro, né? Mas não à toa as pessoas no Brasil, embora adultas, embora com cargos de autoridade, embora com responsabilidade sobre muitas pessoas, ainda estejam presas em camadas infantis, né? Na camada 4 da personalidade, em que tudo, por mais excelso que seja a responsabilidade daquela pessoa, estará submetido às emoções que as acomete à medida que certa coisa se dá. Então, não é que o mundo exterior, os critérios objetivos avaliados racionalmente, ou mesmo os deveres, ou mesmo a preocupação com os outros, estão em primeiro plano. Isso está, em certo modo, você cumpre, mas se aquilo trouxer uma má emoção, né? Eu me senti muito mal com isso aí, né? Então, infelizmente, eu vou ter que fazer injustiça aqui no meu julgamento, porque, né, se eu fizer justiça, os outros juízes vão olhar torto para mim, né? A imprensa vai falar mal de mim, e aí ninguém vai me chamar mais para os jantares que se dão entre os magistrados. Ninguém vai me chamar de seu doutor, né? Então, a pessoa submete critérios, realidade, né? Fatos objetivos que terão consequências graves para as outras pessoas, às próprias emoções. E isso se manifesta em 1 milhão de coisas, né? Por exemplo, as pessoas querem reduzir a experiência religiosa às emoções, né? Não. Inclusive, infelizmente, a gente tem até sacerdotes que falam isso. Se você se sente bem nessa religião, né? Então siga seu coração. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, o critério máximo é essa manifestação de tipo animal que se dá na sua alma, que também os animais têm, né? E quando essas emoções, quanto mais, digamos, fortes elas sejam, tanto mais elas abafarão, impedirão o funcionamento da parte propriamente humana. E daí você fica... e aí as coisas que eu falei antes, né? Os aparelhos, as redes sociais, os seriados, a folga, o feriado, as férias, e também as drogas, o sexo, a bebida, eles são meios artificiais, ou meios, na verdade, artificiais ou não, para produzir, no fundo, essas emoções. Então, o critério de realidade é como, né, a sua alma ela é acometida por paixões da carne. E você fica buscando montar a sua vida para que você tenha o máximo de emoções positivas e evite o máximo de emoções negativas. E esse emocionalismo, ele termina descambando para tudo. As pessoas, inclusive, abandonam discussões objetivas racionais, justamente porque estão se sentindo bem ou mal, etc. Então,
Daí é que se torna fácil, inclusive, o trabalho de você manipular as pessoas, porque se você está falando uma verdade num tom que não quer suscitar emoções, se você está falando uma verdade com mais dureza, as pessoas elas não têm a capacidade de estar na esfera, né? Muitas pessoas, não todas, claro, de estar na esfera da análise objetiva das coisas, mas elas simplesmente se apegam, né, à emoção que reverberou daquela ação da pessoa. Então você pode falar maior atrocidade num tom doce, né? Você pode falar que vai esquartejar o filho de alguém de uma maneira bem elaborada, com palavras doces, com a atitude, né, de Cristóvão Buarque, né, que como quem está falando algo, né, essa pessoa realmente é muito... Se existe alguém preocupado com o ser humano, é Cristóvão Buarque, né? Pelo tom que ele fala. Não estou dizendo que ele está fazendo isso, mas... Então você... É justamente no fundo, por essa crença em que existe essa prevalência das emoções que terminam... Está me faltando as palavras. As emoções, elas terminam se derramando sobre todas as esferas da vida e as coisas que são superiores começam a ser medidas pelas emoções, né? E é por isso, afinal, que hoje em dia a gente ouve aquelas pessoas dizendo que prefeririam ser como animais, né? Então as pessoas elas dizem, eu queria muito, na verdade, ser como... Eu invejo esse cachorro, eu invejo esse gato, eu não estou brincando, né? As pessoas dizem isso. E as pessoas dizem, inclusive, também aquela outra frase que eu acho que aí é mais famosa ainda, porque a maioria das pessoas não tem a ousadia de dizer o que vai no fundo do coração quanto a essa primeira frase, mas elas certamente dizem, eu estou cansado de lidar com pessoas, eu prefiro animais, né? E no fundo, o que elas estão dizendo é que é o máximo de raciocínio que elas conseguem de todas essas outras condutas que já apontam essa verdade, essa mentira subjacente de que a felicidade advirá da ausência da consciência. Então, por outro lado, a coisa vai mais fundo, ela não fica só nisso aí, né? Existe outro ponto que demonstra que isso que eu estou falando acontece, que é justamente a adoração da tecnologia, né? Então, o que é a tecnologia? A tecnologia é quando você começa, segundo certas ideias, certos princípios, né, atuar sobre a realidade material, sem saber propriamente como as coisas funcionam, mas desejando um fim prático, você começa a testar até que você consiga, né, que, sei lá, um pregador de roupa, uma câmera fotográfica, ou todos os inventos tecnológicos que nós temos ao longo da história humana se deem, né? E tudo bem que se busque tecnologia, mas por que você buscaria tecnologia? É justamente para que você tenha uma simplificação, né, do tempo, ou dos seus atos e do seu tempo, quanto a coisas que atendem à necessidade física, natural do homem, para liberá-lo para as coisas propriamente humanas e divinas, né? Esse é o fim da tecnologia verdadeira, né? Então, nós, nos nossos tempos, curiosamente, veja como a coisa se dá. Nos nossos tempos, nós temos muita tecnologia para tanta coisa, né? Imagine vocês o que seria uma mãe de família lavar fraldas de pano, né? Não ter lenços umedecidos, não ter máquina de lavar, não ter fogão a gás nem micro-ondas, não ter mamadeiras esterilizáveis, né, no micro-ondas, etc.
Imagine quanto tempo seria perdido nessas coisas que são coisas práticas, necessárias, mas que quanto tempo você conseguir evitar de sair, não tem problema nenhum, né? Só que é justamente no tempo em que essas coisas se dão, eu só citei esse exemplo, mas podem pensar em todos os outros, né? Veja, você faz uma viagem de quilômetros num carro, né? Você faz viagem de milhares de quilômetros num avião, né? Enfim, não vou falar de todos os exemplos, mas pensem direitinho o que existia, o que não existia há 100, 200, 300 anos e existe hoje. Ora, tudo isso deveria dar condições das pessoas cuidarem de coisas mais elevadas. Inclusive, quanto às próprias crianças, deveria liberar o tempo das mães para cuidarem, né, da alma da criança, da educação intelectual, da educação espiritual, da fruição de momentos edificantes com a criança. Só que é justamente no tempo em que todas essas coisas se dão que as pessoas apontam como causa de não terem muitos filhos ou de colocarem os filhos na escola de tempo integral, né, que elas não estão mais com recursos, não estão mais com tempo para dar atenção ao filho. Mas é uma incongruência enorme, né? Porque, ora, está tudo mais fácil, está tudo mais simples, e você não tem tempo para o seu filho, então existe um problema de hierarquia muito grande. Então, isso nos leva a concluir, né, que a tecnologia não está sendo utilizada para aquele fim que eu falava que ela seria bem utilizada. E é daí que surge esse desejo, né, essa adoração, essa sanha pela mais nova tecnologia, para que as coisas sejam mais desenvolvidas possíveis. Porque, ao invés da mãe liberar o tempo para cuidar do filho, ela está com o filho fruindo da tecnologia, né? E todo o tempo livre que ela tem não é para estudar ou para rezar ou para fazer coisas realmente importantes para depois levá-las ao filho. É para justamente assistir série de TV, mexer no celular, né, e etc. Então você vê que a adoração da tecnologia, né, o que consegue sustentar de maneira irrefletida, né, o modo que as pessoas buscam isso hoje, né, e digamos, a esperança quase que salvífica que as pessoas põem nos desenvolvimentos tecnológicos está justamente porque o uso da tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico é o fim, ele não é o meio para outras coisas, né? O meio é justamente sacrificar todo o resto para fruir da tecnologia. Então é nisso, é também nessa própria crença de que a ausência da consciência trará a felicidade. Porque se você pode fruir da tecnologia o máximo possível, bem, é mais um tempo que você consegue vencer sem que sua consciência se manifeste, né? Por outro lado, isso advém inclusive do que se chama de ciência hoje, né? Da maravilhosa ciência moderna, né? que tomou ares de religião, né? Que tem seus sacerdotes, que tem seus dogmas, tem seus profetas, né? Tem seu magistério próprio. Claro que quem interpreta é a mídia, né? Mas, no fundo, o que é essa confiança na ciência, né? Ora, o que é realmente ciência nos termos atuais? Vamos tentar desvelar um pouquinho. Ciência, ela chega a você por alguém um professor que está lhe falando na sala de aula, ou por um jornalista que está lhe falando na TV, né? Então alguém vai dizer que cientificamente foi comprovado tal coisa. Isso nada mais é do que uma fórmula vazia para suscitar certas emoções em você. Como ninguém consegue fazer análise de dados, de realidade, isso passa como bom, né? Toca no seu
coraçãozinho diz, legal, isso é muito bom. Mas vamos refletir, né? Aquilo que o professor disse na sala de aula, que era uma descoberta científica, ele leu num livro ou numa revista científica, certo? Ou seja, vamos ver os graus de separação da consciência dele quanto ao objeto investigado que supostamente foi comprovado cientificamente que era tal coisa. Então, você chega na sala e o seu professor de medicina, né, para dar o exemplo da medicina, eu gosto muito de falar da medicina, né, mas seu professor de medicina, né, esse médico que está dizendo que ele está avaliando, né, a virulência, os males nunca antes vistos do coronavírus, né, do Covid, quem é esse médico? Como é que ele obteve essa relação com os dados objetivos? Bem, ele sentou numa cadeira e ele ouviu um professor. Esse professor, por sua vez, está falando coisas como que evidentes, que na verdade ele leu numa revista. E a revista recebeu o artigo, né, de algum departamento de alguma universidade ou de algum pesquisador, de algum departamento de pesquisa de um grupo farmacológico, né, ou de qualquer outro centro aí fundado por pessoas ilibadas como George Soros, né, como Bill Gates, né? E aquela pessoa que mandou o artigo para essa revista, ele está trabalhando em máquinas, em um laboratório que talvez custe milhões. E aquela pessoa nunca teria aqueles milhões, né, para comprar aquelas máquinas para poder fazer as pesquisas científicas. Então, algumas dessas instituições chamaram aquele cara, ofereceram um alto salário e o colocaram naquela sala. E muitas vezes fizeram o mesmo com as várias outras pessoas que estão naquela sala como uma equipe de pesquisa. E aquelas máquinas, elas foram construídas, né, por outras pessoas que eles não sabem quem são. Nem tem nem ideia. Por sua vez, os princípios do método, né, e a visão de mundo que faz com que você creia que se você colocar tal objeto naquela máquina e acender tal luz significa tal coisa, essas pessoas provavelmente nem sabem rastrear. E aí, uma equipe gigantesca com máquinas bilionárias, né, fundadas, né, fundeadas por pessoas, né, que você não sabe quem são também, eles vão fazer certas pesquisas, ou vão fazer certas pesquisas de campo, etc. E um está confiando no outro. Vai ter um cara que vai ver certa coisa, vai ter outro que vai ver certa outra, e ele vai dizer que aconteceu tal coisa. E algum outro lá atrás foi que disse o que devia ser pesquisado. Provavelmente aquele outro que disse, que é o diretor desse negócio aí, ele antes sentou com o patrão dele, que é quem dá os milhões ali para aquela coisa funcionar. E aí ele disse o que é que ele devia pesquisar e que se tal coisa desse tal resultado, era melhor abafar. E se tal coisa desse outro resultado, aí podia publicar, né? E aí, eles fizeram uma certa pesquisa lá, sei lá como, e aí nessa cadeia toda, dificilmente muita gente que está no laboratório de pesquisa, na equipe de pesquisa, sabe exatamente todos os dados, ou teve contato consciente, presente, direto com os dados, não sabe rastrear o modo em que ele perceberia a realidade para que ele interpretasse corretamente aqueles dados, né? E aí, dentre essa multidão de pessoas que estão na ponta do processo do desenvolvimento da pesquisa científica, é difícil achar um que esteja a par de todos os dados reais, ou seja,
todos os dados reais envolvidos naquela pesquisa, muito menos dos pressupostos, né, anteriores, para que a pessoa conseguisse fazer a pergunta que leva aquela pesquisa adiante, né, aquela investigação científica adiante. E também não sabemos se a pessoa que depois interpretou os dados e produziu o artigo que foi para a revista é a mesma, ou se é alguma outra pessoa lá que ouviu aquela primeira, que conversou com o financiador e disse, ó, o artigo é assim, depois você me dá para revisão e o nome vai desse. Bem, me parece que o médico que lhe atende, né, ele não tenha nesse processo inteiro estado presente diante nem das pessoas que foram ou das pessoas que foram interrogadas, dos fatos que foram investigados, né? Nada. Então existe uma cadeia de delegação da consciência, né? Desde o médico para o professor, do professor para a revista científica, da revista científica para o grupo de pesquisa e assim sucessivamente, em que talvez uma ou outra pessoa tenha por completo tenha testemunhado completamente tudo que vai naquela pesquisa. E é isso que se chama de ciência hoje. E é isso que se chama de verdade científica, segundo a qual as pessoas agem, segundo a qual as leis são feitas, os protocolos médicos são feitos, né? E nos últimos séculos, na verdade, o que você tem é um desejo de ideologias de que todo o conhecimento ele seja transmutado nisso, na pedagogia, né? Em ciências humanas, as pessoas estão dizendo que, na verdade, a ciência humana é muito bárbara ainda, porque você tem que ter uma pessoa, né, real, refletindo. Não, a gente precisa de padrões cientificamente comprovados. O que é padrão cientificamente comprovado, cara? É justamente alguém longínquo que você não sabe quem é, refletindo sobre dados que você não sabe quais, se a interpretação está correta, que estabeleceu que quando tal coisa acontecer, tal outra coisa deve ser feita, e isso é ciência. Ou seja, o que é esse império da ciência, senão a divinização dessa mentira de que quanto mais você conseguir delegar a sua consciência e não estar presente, tanto melhor, né? E aí, por outro lado, existe um fenômeno da eleição de Bolsonaro, né, que eu me perguntava, na verdade, né, porque estamos aqui no Instituto há 12 anos. E ao longo desses 12 anos, quer dizer, o Instituto não existia, mas a gente já se reunia, estudava, etc. Ao longo desses 12 anos, pouquíssimas foram as pessoas, dentre, sei lá, os 400 mil habitantes de Campina Grande, que atendiam ao convite de assistir uma aula, quanto mais daqueles que queriam realmente desenvolver a inteligência, compreender as coisas, etc. E sempre foi um trabalho enorme para você convencer uma pessoa a sentar e estudar. E depois um trabalho enorme para fazer com que as pessoas permaneçam, né? No entanto, ao longo do tempo, com a difusão cultural, principalmente a oriunda do professor Olavo, né, 2013 em diante, a gente foi vendo as pessoas falando coisas que a gente falava, mas que a gente tentava entender mais profundamente, e as pessoas falando como se concordassem. No entanto, sem querer investigar a fundo e mudar suas vidas, né, a partir disso. O que claramente mostra uma dicotomia entre ação e palavra, né? Mas me surpreendeu, justamente na eleição de Bolsonaro, que houve uma movimentação
nacional, espontânea e muito, digamos, convicta e enérgica em favor de Bolsonaro, o que, no fim das contas, foi bom, né? Mas eu me perguntava, caramba, cadê essa galera? Quando tem que fazer um negócio mais profundo, né? E eu tentava entender por que é que as pessoas se envolviam tanto nisso. E as pessoas falavam dia e noite, né, adesivavam carros, botavam camisa, não sei o que lá. E depois, refletindo, eu acho que isso aconteceu justamente porque a eleição dele, né, você teria, para eleger ele, você teria alguns meses ali de muita ação. Mas depois você poderia sossegar que ele ia resolver todos os problemas, né, de segurança, de saúde, de educação, né? Então, na verdade, a eleição dele e a energia com a qual as pessoas do nosso espectro se envolveram nisso também denunciam isso aí é um exemplo, mas poderia ser expandido para várias outras coisas, a própria esperança na política, né? Essa esperança desmedida na política denuncia justamente isso. Ora, vamos eleger, vamos ter o esforço máximo necessário, que é fazer passeata, né? Adesivar carro, brigar com as pessoas e mandar mensagem no WhatsApp. Vamos sofrer isso agora, porque, tem que fazer isso, né? Mas, olha, depois a gente vai colocar uma pessoa lá que vai resolver tudo para nós. Então a gente vai poder voltar a, né, deixar nossa consciência, nossa humanidade bem soterrada no frenesi das nossas paixões, né? E a gente vai poder gozar da felicidade, né? Da cerveja, da falta de compromisso, da falta de... Então, isso é outro elemento que me mostra como isso é realmente uma mentira que está quase que onipresente hoje. E por fim, isso também se mostra quando as pessoas têm um anseio, né? Tem como é que eles chamam? Um pragmatismo na vida, né? Então, quantas vezes, inclusive, não nos acusaram no Instituto Borborema disso? É bom, é bacana estudar, né? Mas a gente tem que agir, né? Ou então, isso se manifesta, inclusive, como as pessoas elas anseiam por soluções simplificadas, automáticas, mecânicas. E elas expandem isso para todas as esferas da vida. Então você fala que há um problema educacional e ela pede logo o quê? Né? Como é que eu faço? Qual o manual para eu aplicar direto no meu filho? Né? Qual o passo a passo? Qual o detalhe? Né? No dia 1 eu faço o quê? No dia 2, e no dia 3, e no dia 4. Né? E aí a pessoa começa a comprar todos os cursos, todos os livros, todos os brinquedos, sei lá, o que é que as pessoas fazem. Mas você vê que, no fundo, essa crença subjacente, né, de que a pessoa ela vai conseguir resolver um problema muito profundo, ela começou a ter um despertar da consciência dela para analisar aquele problema e ela quer logo fugir daquilo para uma solução prática que você tem que dar a ela. E se você não der, a pessoa fica com raiva de vocês. Você é uma pessoa muito arrogante, né? Você não está nem aí para nada, etc. E isso se manifesta até quando as pessoas querem resolver esses problemas de fundo, né? E por isso elas dão tanto valor a método e material, né? Conteúdo e material, que são as coisas mais secundárias da educação. Principalmente, o mais fundamental é justamente a finalidade e quem é o professor. Quais são os requisitos para ser o professor? Essas são as duas coisas mais fundamentais. Só que você só consegue avaliar isso se você se tornar minimamente capaz de avaliar isso. Você vai ter que ter um trabalho humano de desenvolver a sua inteligência, a sua vontade, suas virtudes, para que você consiga até avaliar se aquela pessoa que você vai contratar para ser o professor do seu filho está sendo capaz de fazer isso. Ou seja, não tem como fugir quando você quiser
uma solução educacional da presença consciente ante a verdade, ante a realidade, ante os objetos, ante as pessoas, né? E isso, inclusive, descamba numa profusão de métodos, né, de ensino que se amparam nos hábitos mais superficiais, pueris, e nos hábitos mais animais, condicionantes. Então você tem métodos que prometem, voltando a todos aqueles pontos, o quê? É mais rápido, mais fácil e mais simples para você fazer isso. Repita isso aqui, crie, né, uma situação teatral em que tal coisa, e as pessoas vão aprender por osmose. Quem é que aprende por osmose, por hábito? É animal. É criança que não tem uso da razão. Então, as pessoas começam a transmutar, inclusive, disciplinas, estudos que seriam dos mais elevados, em hábitos, né, em repetição, em rebaixamento, né, prescindindo da presença de um ser humano consciente, né, atento, né, que precisa se colocar ali, né, ante o professor que está desvelando e trabalhando no desenvolvimento das faculdades, através da atuação dela, as faculdades da alma, né, realmente humano. E as pessoas, elas fazem de tudo, mesmo quando suscitam já um problema de consciência quanto ao estado de coisas educacional, e elas terminam forjando esse tipo de rebaixamento dessas disciplinas para que elas se encaixem num adestramento de tipo animal. Ou seja, por que de tipo animal? Porque só toca a alma sensitiva, não toca a parte humana, né? E por isso é que muitas vezes, inclusive, nós vemos um defeito dentre os alunos, que é o seguinte: se o professor está na sala explicando algo, você precisa estar atento e confiar no professor que está lhe colocando ante os objetos reais, ante a verdade. Mas só que esses objetos, eles são principalmente imateriais, né? Ou eles partem dos materiais para chegar à verdade mais profunda que está no imaterial que há nesses objetos. E aí existe um defeito muito grande dos alunos, que é o seguinte: quando o professor que deve fazer isso, né, São Tomás de Aquino mesmo fala que o professor ele não deve simplesmente falar verdades, mas conduzir o aluno no caminho para descobrir as verdades, para que ele consiga depois ter a capacidade de fazer isso por ele mesmo, né? E os alunos, eles, para não encararem essa tensão, para não encararem a dificuldade que é estar presente, consciente, atento a essa condução dos professores, eles ficam tentando encaixar o que o professor está dizendo em conceitos abstratos que de antemão eles tinham. Por quê? Porque ao invés de ele estar aqui focado no que você está falando, a cabeça dele está tentando achar conforto naquela regra que ele já assentiu a ela sem nem saber o que ela propriamente é, né? Isso se manifesta muito quando eu dou aula de poesia, quando você está tentando fazer com que o aluno ele veja o que aquela palavra, a que aquela palavra realmente se refere, qual é a natureza real daquela palavra, e a pessoa fica buscando uma definição da gramática. Ah, isso é um adjunto adnominal restritivo, né? E aí, eu sei que eles não sabem o que é, porque quando eles fazem isso, eu digo, tá, mas então o que é um adjunto adnominal restritivo? Então eu vou tentar levar o aluno justamente a colocar-se ante o objeto e não a fugir para o conforto de uma regrinha pronta que ele nem sequer, ele somente recebeu por osmose em sala de aula, mas por ser anterior e ser mais familiar, ele acha mais conforto em encaixar o que o professor está dizendo ali, né? Então é assim que também funcionam as ideologias, né? Por que as pessoas caem em ideologias? Porque
porque a ideologia já dá para você a chave de interpretação de tudo. Então, quando você fala com alguém com ideologia na cabeça, o que é que ela faz? Ela simplesmente pega aquele fato e procura encaixar na ideologia e está resolvido. Ela volta ao estado de conforto psicológico em que a consciência não precisa estar presente. Então, são esses os exemplos que eu tinha para... poderia até achar mais, mas eu acho que esses são suficientes para mostrar a vocês que é necessário que entendamos, na verdade, que estar consciente todo o tempo de nossa existência, a cada segundo, é efetivamente o que é digno do ser humano, né? Estar plenamente consciente, estar presente, estar vendo as coisas com a máxima amplitude e profundidade que se possa a todo instante é o que trará efetivamente a felicidade, porque é assim que a natureza humana é. Então, a nossa meta deveria ser essa. Isso é possível, na verdade. As pessoas não entendem e acham que isso é mal, porque elas nunca passaram por um processo verdadeiramente pedagógico, em que elas tenham experiência do que é viver, né? O que é conhecer a verdade, né? O que é estar ante a verdade do modo mais permanente, profundo e amplo que se consiga, né? Então, é importantíssimo que tenhamos consciência dos inúmeros modos que se manifesta essa mentira sorrateira, subjacente, de que a felicidade se encontrará na ausência, né, no rebaixamento, na ocultação da consciência, e que nós efetivamente lutemos para que ela se desenvolva, para que aquilo que é verdadeiramente humano e espiritual em nós tome a nossa vida, né? Esteja sempre conduzindo os nossos atos e o nosso olhar, né? E o nosso conhecimento. Inclusive, isso é fundamental porque, dentre as 3 coisas mais fundamentais que nós temos que fazer, isso só é possível quando existe uma consciência presente e uma vontade correspondendo a essa consciência. E são elas justamente a prática da vida espiritual, o conhecimento da verdade e a aquisição de virtudes. Então, não há aquisição de virtudes, não há estudo verdadeiro e não há a prática da fé, né, que leva a uma união verdadeira com Deus, sem que estejamos consciente e voluntariamente assentindo, né, e presentes, né, e agindo segundo isso. Então daí você vê o nível de malignidade que há nesse tipo de crença, né, de que é justamente quando a gente renuncia, delega e rebaixa a consciência que a gente vai ser feliz. Isso é uma mentira demoníaca, isso é uma mentira absurda. Então, é isso aí.